Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 4, do versículo 1 ao versículo 6. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esta é a palavra de Deus. Obrigado, Amandinha. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo. Deus bendito, pedimos que o Senhor nos abençoe na medida que vamos ler e meditar na palavra. Sopra o teu Espírito, nos dirige, que possamos crescer e que a tua boa mão nos conduza. Que teu Espírito fale, nos confrontando, nos confortando. Que o teu Espírito produza fruto de transformação na nossa vida a partir daquilo que vamos ver no texto. E que a tua graça esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, nós estamos chegando no final dessa série. Estamos chegando, enfim, na última página do Antigo Testamento, no capítulo 4 do livro de Malaquias, do profeta Malaquias. E talvez você esteja, enfim, ponderando ou pensando, né? Puxa vida, hoje vamos falar sobre o dia do Senhor. O que dizer? O que eventualmente podemos aprender sobre esse dia, essa teologia do texto, essa apresentação deste dia de uma maneira bíblica, de uma maneira que a gente possa ser instruído e transformado. O dia do Senhor, meus irmãos, diz respeito a esta promessa que o Antigo Testamento dá acerca de um dia em que Deus ele há de julgar de maneira definitiva todo o mal que é perpetrado sobre a terra, vai reorganizar este caos que, enfim, faz parte da nossa realidade desde o dia que nos separamos do nosso pai, do nosso Deus em nosso pai Adão. O dia do Senhor é esse dia que, enfim, a palavra de Deus fala em que Deus ele vai visitar a humanidade na pessoa do Filho para julgar. O Filho, em sua segunda vinda, ele não vem mais como um servo sofredor, mas há de vir como um leão de glória. E então ele vai manifestar a justiça de Deus e vai realizar e dar cabo a todos os propósitos de Deus na história. Esse é o dia do Senhor. Eu não sei se você vem daquela tradição que cantava, né? Ouve-se o júbilo de todos os povos, o dia do Senhor chegou, rei. Esse é um corinho que é meio errado do ponto de vista bíblico, porque o dia do Senhor, como a gente acabou de ler no texto, é um dia de choro, de lágrima, de juízo, de sangue, de ranger de dentes. É um dia em que o Senhor ele há de manifestar a sua justiça. Agora, meus irmãos, para a gente entender esse texto que a gente acabou de ler, para a gente entender essa exposição que a gente acabou, essa leitura que a gente acabou de fazer com a Amanda, a gente precisa voltar um versículo antes dessa passagem. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, volta um versículo antes, o último versículo do capítulo 3,
você vai ler o seguinte, diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Se você foi um ouvinte atento, na semana passada você deve ter percebido que eu parei no versículo 17, a exposição dessa passagem. Eu parei justamente nessa passagem que diz aqui no versículo 17, que diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Na semana passada nós falamos justamente sobre isso. O que significa ser o tesouro pessoal, o tesouro particular do Senhor? E eu deixei esse versículo 18 em suspenso, justamente porque eu sabia que nós íamos voltar nesse versículo hoje. O versículo 18, então, ele diz para nós que Deus ele vai deixar muito claro a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama ao Senhor, entre aquele que serve verdadeiramente a Deus e aquele que não serve ao Senhor. E a pergunta que se levanta então é: Senhor profeta Malaquias, como é que nós saberemos a diferença entre o justo e o ímpio? Como nós saberemos a diferença entre aquele que verdadeiramente serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor com todo o seu coração? Porque da nossa realidade, quando a gente olha para o povo de Deus, a gente olha para a igreja, o justo e o ímpio têm a mesma cara, né? Tem a mesma barba, tem a mesma roupa, às vezes tem até a mesma carteira de membresia da igreja. O justo e o ímpio, às vezes, eles não se distinguem. Muitas vezes a mão que levanta na igreja para celebrar o Senhor não é a mão do justo, é a mão do ímpio, que ainda não teve uma experiência de regeneração, que ainda não nasceu de novo. A gente muitas vezes não tem muita condição de discernir. Talvez pelos frutos, às vezes a gente consegue discernir a diferença entre o justo e o ímpio. Às vezes pela maneira de engajamento com a obra do Senhor e etc. Às vezes pelos frutos na sua vida doméstica. Mas em última análise, isso é um tanto cinza a nós, muitas vezes, discernir quem é o justo e quem é o ímpio. A resposta do texto bíblico para sabermos claramente quem é o justo e quem é o ímpio é justamente o dia do Senhor. No dia do Senhor, isto vai ficar muito claro. No dia do Senhor, o justo vai receber a sua recompensa pela sua prática impiedosa, e o ímpio vai receber a sua recompensa pela prática impiedosa, e o justo vai ser manifesto na justiça do Senhor. O dia do Senhor é a resposta para que saibamos a diferença entre o justo e o ímpio. E o interessante é que esse dia do Senhor, ele tem características. Na mesma medida que o dia do Senhor, ele tem, enfim, uma série de características no que diz respeito ao ímpio, também tem algumas características no que diz respeito ao justo. Olha só o que diz o versículo 1, ele diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. É interessante que o texto está dizendo para a gente que, em primeiro lugar, o dia do Senhor, este dia em que Deus vai agir com juízo sobre a terra, é certo. O versículo 1 diz: pois certamente vem o dia. Nós não falamos da esperança do porvir e da esperança da manifestação do Senhor Jesus Cristo sobre a terra para derramar juízo como uma hipótese, ou como algo que a gente fala como se fosse distante, que assim, olha, quer saber de uma coisa? Não, eu não sei se vai ser bem assim, não. Não, o profeta Malaquias está dizendo, é certo. Há uma certeza de que Deus há de irromper na história, derramando o juízo sobre os ímpios. Em segundo lugar, o versículo está dizendo para a gente que é um juízo intenso, não é somente certo, mas é intenso, porque ele usa a figura do fogo. Ele diz assim, certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Aquele dia que está chegando ateará fogo neles.
É interessante, meus irmãos, porque a figura do fogo na Bíblia, ela é interessantíssima. Enquanto que para o santo, aquele que teme ao Senhor, fogo representa purificação. Fogo representa, enfim, um movimento de Deus para tratar o seu povo. Para o ímpio significa juízo intenso. Olha só comigo no capítulo 3, se você voltar uma página na sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 2, nós temos isso. Deus prometendo fogo sobre o seu povo para purificação. Olha só, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. E purificará quem? O povo de Deus, os levitas, e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Em outras palavras, enquanto o fogo na Bíblia, para o povo de Deus, diz respeito à purificação, uma ação da graça de Deus para purificar o seu povo, o dia do Senhor é uma promessa de fogo de juízo para a restituição do mal. É um juízo intenso para uma impiedade intensa. Essa semana eu não sei o que eu tinha na cabeça, mas eu fui investigar as notícias lá na internet sobre esse caso recente que nós tivemos desse adolescente que assassinou a família inteira. E aí então chegou diante do delegado de polícia e falou: não estou arrependido não, e ficou meio chateado porque foi levado para a Fundação Casa, né? Essa impiedade, meus irmãos, o texto está dizendo, Deus vai punir de maneira intensa. Essa impiedade intensa será restituída, receberá o seu pagamento e a sua restituição de maneira intensa. A intensidade da impiedade receberá um juízo intenso. Na mesma medida em que a impiedade em nossos dias está sendo praticada de maneira aberta, escancarada e intensificada. Deus um dia, Ele está dizendo, o ímpio um dia vai receber o juízo. Enquanto o fogo representa para nós, o povo de Deus, purificação, e sim, Deus permite que o seu povo muitas vezes passe por situações difíceis e que o fogo vai arder. Mas o fogo para o povo de Deus não é juízo, não é destruição. O fogo para o povo de Deus é purificação, e Deus quer nos purificar. Mas para o ímpio, aquele que não reconhece o Senhor, sim, há uma promessa, há uma certeza de que há de vir um juízo intenso. Agora, meus irmãos, eu não estou pregando essas coisas para que nós saiamos daqui, então, depois que terminar essa celebração, e a gente saia daqui falando assim, Deus vai pegar esses ímpios desgraçados e vai mandar eles para o inferno e vai queimar eles no fogo do inferno. Não! Porque esta teologia, este ensino bíblico, meus irmãos, nós não nos alegramos com ele, nós não ensinamos com um sorriso nos lábios, nós ensinamos com lágrimas nos olhos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque falar do juízo de Deus pensando no canalha que está lá em Brasília é uma coisa. Mas falar do juízo de Deus, quando na nossa família nós temos pessoas que não conhecem ao Senhor e vivem vidas impiedosas, falar do juízo de Deus pensando naquele que está lá longe é muito fácil. Agora, falar do juízo de Deus quando o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos parentes, eles estão vivendo vidas impiedosas e estão debaixo de juízo, é outra coisa. É por isso, meus irmãos, que a gente prega o evangelho desesperadamente. É por isso que a gente planta a igreja, para que a sinalização do reino de Deus e da salvação em Cristo Jesus possa ser manifesta onde quer que haja pessoas que precisam ouvir isso. É por isso, meus irmãos, que nós não negamos a verdade de um juízo vindouro, porque nós chegamos num ponto em que hoje falsos mestres da palavra de Deus estão negando a realidade de um juízo futuro e eventualmente até a existência de um inferno ou de um juízo eterno.
Nós não negamos, mas nós também não nos regozijamos com essa verdade. Nós ensinamos essa verdade por fidelidade à palavra de Deus, mas com lágrimas nos olhos. Por isso eu não queria que você saísse daqui achando que porque Deus um dia vai derramar juízo como Ele promete em sua palavra, a gente vai sair daí achando que nós somos melhores, ou que, tá vendo, esses impiedosos eles vão ver. Não, essa não é a atitude cristã. Esse não é o ensino da palavra de Deus. É bem verdade, precisamos admitir que às vezes a gente pede, né, fogo do céu, né? Eu lembro que vocês viram recentemente, Isabela foi assaltada e a gente soltou uma mensagem lá no grupo da membresia da igreja dizendo, olha, se alguém com o número da Isabela entrar em contato aí, não atende porque não é. A Isabela foi assaltada, levaram o celular dela. E eu e Isabela, né, como casal que somos, a gente tem aquele negócio lá da Apple que diz onde o fulano e o Beltrano tá, a gente rastreia um ao outro, né? Segurança. E aí é muito interessante porque eu estava rastreando o celular da Isabela no meu aparelho e eu conseguia ver. E o celular da Isabela foi parar ali na região da Sé, em São Paulo. E aí eu falava, Senhor, que esse celular exploda na cara desse ladrão, né? É bem verdade que muitas vezes a gente tem esse sentimento, né? Mas a instrução bíblica, o que o Evangelho nos ensina, é que nós amemos o ímpio. Nós amemos aquele que nos persegue. Nós amemos aquele que faz mal, que nós proclamemos o Evangelho para aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Justamente porque o dia do Senhor está às portas. Nós não somos ensinados a nos regozijar com a tragédia do ímpio. Nós somos ensinados a justamente a amar o ímpio. E a maneira mais direta que nós temos para amar o ímpio, acredite, é proclamando o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas. Você tem parentes ímpios. Você tem pessoas que ainda não encontraram a graça de Deus e que eventualmente estão caminhando a passos largos para esse dia de juízo. Ame-os, pregando o Evangelho, anunciando a salvação em Cristo Jesus. A maneira mais direta que você tem para amar cada uma dessas pessoas na sua família, no seu contexto próximo, é anunciando a graça do Senhor Jesus Cristo. Recapitulando, é um juízo certo, é um juízo intenso e, finalmente, é um juízo definitivo. O texto diz assim, não sobrará raiz ou galho algum. É definitivo. Irreversível. A ideia aqui é que o fogo consome de tal maneira que não sobra nada. Que não sobra nada. O dia do Senhor é uma promessa de juízo para os ímpios. Mas, ao mesmo tempo, é uma promessa de salvação para o povo de Deus. Olha só, o versículo 2, ele começa com esse mas aqui. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. É muito interessante porque aqui está o lado positivo da graça de Deus no que diz respeito ao dia do Senhor. Esse dia do Senhor, em primeiro lugar, é a manifestação de justiça de Deus para com o seu povo. Deus vai vindicar, Ele vai mostrar muito claramente quem é o seu povo. A ideia de um sol que se levanta e que luz que vem, justamente para identificar quem é o justo e quem é o ímpio. E os justos serão reconhecidos, o sol da justiça vai se levantar. Inclusive, essa expressão hebraica que aparece aqui, justamente nesse contexto, pode ser também traduzido como o sol da justificação, que aconteceu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós estamos diante de um texto que fala da obra do Senhor Jesus Cristo. O nosso sol da justiça, aquele que nos provê justificação. Então, enquanto o dia do Senhor para o ímpio é um juízo certo, intenso e definitivo, o dia do Senhor para o justo é a identificação da justiça recebida em Cristo Jesus. Agora, ao mesmo tempo,
Não estou pregando este texto a você para que você também saia daqui achando que, eu sou justificado, o sol da justiça vai aparecer na minha vida, eu sou sensacional. Não! Não estou fazendo isso. Porque se nós recebemos a graça da justificação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, isso é graça. Não há absolutamente nada em nós que eventualmente nós possamos apresentar ao Senhor e dizer assim: está vendo, Senhor, me justifique. Olha como eu sou legal, olha só como eu sou uma pessoa boa, olha só como eu sou uma pessoa fantástica. Não há nada que possamos apresentar ao Todo-Poderoso que faça com que, e que obrigue o Todo-Poderoso a agir com graça conosco. Se o sol da justiça raiou na minha e na sua vida, é a absoluta graça de Deus. Lembro-me de Agostinho, que eu não sei se você conhece a história de Santo Agostinho, talvez o maior da tradição cristã depois do apóstolo Paulo. E Agostinho, meus irmãos, antes de se converter, acredite, ele era alguém que conhecia o pecado como ninguém. Ali, nos seus dias de estudos ali em Milão, os carnavais milaneses eram, as micaretas milanesas eram, ele batia ponto ali. Agostinho conhecia as prostitutas de Milão por nome e pelo cheiro. Devasso ao extremo. E aí então, ele se torna um homem que conhece a Deus e se converte ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se torna, de fato, este homem piedoso, temente ao Senhor, este santo que nós reverenciamos na tradição cristã. E lá nas suas confissões, Agostinho, ele pergunta isso: por que eu? Por que o sol da justiça brilhou a mim? Porque eu recebi essa graça, porque eu, com tanta gente melhor do que eu, com tanta gente que contribui para esse mundo mais do que eu, com tanta gente que eventualmente é mais íntegra do que eu, com tanta gente que tem muito mais pré-requisitos do que eu, porque a graça de Deus foi derramada a mim? Pergunta Agostinho. E aí a resposta que Agostinho dá é o âmago da mensagem do Evangelho. Ele diz: essa pergunta, ela não pode ter uma resposta. Porque se ela tiver uma resposta, já não é mais pela graça de Deus. Por que Deus derramou graça? Por que o sol da justiça brilhou sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos? Por que o justificador se apresentou a mim? Por que a graça do Senhor Jesus Cristo foi estendida a mim? Essa é a resposta que não pode, essa é a pergunta que não pode ter resposta. Porque se ela tiver resposta, não, é porque eu sou uma pessoa legal, é porque eu declaro meu imposto de renda na data certinha, e eu faço com todos os zerinhos certinhos. Não, é porque eu sou uma pessoa muito criteriosa nas minhas relações. Não, porque eu sou membro de uma igreja batista reformada, tipo a igreja batista urbana. Não. Se tem uma resposta, já não é mais a graça de Deus. Então o dia do Senhor é um dia de graça. É uma graça justificadora para o povo de Deus. Em segundo lugar, o texto fala para a gente que a justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Cura. E é muito interessante, meus irmãos, esta ordem, eu queria chamar a sua atenção para esta ordem. Porque esta é a ordem do Evangelho. Primeiro justiça e depois cura e transformação. E se a gente inverte esse negócio, nós caímos num legalismo. Porque eu não sei se você já viu aquele movimento evangélico que diz: olha, para você gozar da justiça do Senhor Jesus Cristo, apaga a tatuagem, põe roupa de crente, põe a cara de crente, aprende o linguajar e os jargões dos crentes. Não. Aí então você vai ser justificado. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho diz: o sol da justiça vai raiar. E a consequência do raiar do sol da justiça é a cura de vocês. Vocês vão ser transformados. O efeito da justificação é transformação, é renovação, é cura. Então a pergunta de R$1 milhão para mim e para você é: se creio eu que o sol da justiça raiou na minha vida, onde é que estão os frutos de transformação na minha vida?
Onde é que estão os movimentos onde Deus está operando cura e tratando as minhas relações, tratando a minha vida? Porque é verdade que nós não somos curados para ser justificados, nós somos curados porque fomos justificados. Então, se nós um dia entregamos a nossa vida ao Senhor e colocamos a nossa fé no sol da justiça, que é a pessoa do Senhor Jesus, onde é que estão as evidências de transformação que seguem a justificação que há em Cristo Jesus? Onde é que estão as evidências de mudança de caráter, de mudança de vida, que seguem, acompanham o levantar do sol da justiça? E eu acho interessante a metáfora que está sendo desenhada aqui, essa imagem que o profeta Malaquias está colocando aqui para nós, meus irmãos, porque ele diz assim: o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. A expressão hebraica que asas, ela poderia ser traduzida por raios. Sabe aquela ideia de que, e agora nesse frio tá fácil falar isso, né? Aquela ideia de que de vez em quando o médico vira pra gente e fala assim: ó, você está precisando tomar um sol, né? Está precisando tomar um sol para melhorar a saúde, para ser transformado, né? Aquelas crianças que nascem, né, ictéricas, aí o médico vira e fala assim: ó, tem que dar banho de sol no menino para o menino se desenvolver, ter saúde. Eu estudei num seminário em Atibaia, e foi muito interessante porque naqueles anos ali da minha formação em Atibaia, Atibaia é um lugar muito frio, especialmente no inverno, frio de rachar. E a gente ia para a sala de aula, ficava tremendo assim na sala de aula, na primeira parte da manhã, que as aulas eram muito cedo. Porque os caras gostam de judiar de seminarista, né? Aí botava a aula cedinho, a gente madrugava para ir para a aula. E aí a gente chegava, tinha aquela aula cedinho, e de repente tinha um intervalo ali por volta de 10 horas da manhã. Aí a primeira coisa que a gente fazia, deu um intervalo, a gente ia para o sol e ficava no sol assim: louvava a Deus pelo sol, louvado seja o teu nome, Senhor, por esse sol. Esse sol que aquece, que cura, que ajuda a gente, que renova. Era outra coisa a aula depois do intervalo, só pelo sol que a gente tomava. Essa é a imagem que o profeta Malaquias está dizendo. O sol vai brilhar e ele vai trazer cura. O sol vai brilhar e ele vai reparar, vai restaurar, vai renovar. O sol vai brilhar. E, meus irmãos, a gente precisa fazer essa oração de vez em quando. Falar: Senhor, eu não preciso esperar o dia do Senhor. Faz esse sol brilhar hoje na minha casa. Faz esse sol brilhar hoje nas minhas relações. Faz esse sol brilhar hoje na minha alma escura, com depressão, com doenças da alma, com quebras dentro de mim. Faz, Senhor, esse sol brilhar já agora. Santa expectativa e esperança que nós temos de ver o sol da justiça brilhando sobre o povo de Deus. Então, recapitulando para você entender onde eu estou. O dia do Senhor é um juízo certo para o ímpio, é um juízo intenso para o ímpio e é um juízo definitivo para o ímpio. Mas, ao mesmo tempo, para o justo, é um dia de justiça, de justificação e de graça, e é um dia de cura. E, em último lugar, é um dia de alegria. O texto diz assim: e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Os fazendeiros aqui, eles conseguem pegar essa imagem que o profeta coloca para nós. Quando você solta, né, abre a porteira e os bezerros saem, né, os animais saem soltos para o pasto, felizes, porque saíram do curral, o lugar de, sabe, onde eles estão ali presos, e eles saem para o pasto felizes, saltitando. Essa é a ideia. O dia do Senhor é um dia de alegria para o povo de Deus. Então, em alguma medida, lá o corinho que eu corrigi, ele tem um fundamento desde que a gente cante para o povo de Deus. Para o povo de Deus, sim, é um dia de alegria. Para o povo de Deus, sim, é um dia em que seremos identificados como justos e povo de Deus. E aí chegamos no versículo 3, que talvez seja o texto mais mal interpretado de toda essa passagem. Ele diz assim: depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés. E aqui, meus irmãos, se a gente não interpretar esse texto direito, esse versículo eventualmente desdisse tudo que eu falei a vocês, né? Porque, como assim, pastor? Você falou que a gente tem que amar o ímpio, a gente tem que, enfim, orar pelo ímpio, a gente tem que ir lá pregar o evangelho para o ímpio, e o texto está dizendo que a gente vai esmagar os ímpios. Calma.
Deixe-me explicar para você a imagem. A ideia aqui que nós temos no texto é muito simples. O ambiente onde os bezerros saltitam é onde está a cinza. Por isso que ele diz que vocês vão esmagar ou pisar sobre os ímpios como pó sobre a sola dos pés de vocês. Não somos nós que vamos fazer com que os ímpios sejam reduzidos a pó. É o juízo de Deus. Mas nesse mesmo ambiente, onde há o derramar do juízo, há o saltitar do santo, que se alegra com a justiça que é manifesta. Então, volte à imagem. O bezerro está saltitando, e ele está saltitando naquele terreno onde Deus derramou o juízo. E tem cinza no chão. E essas cinzas estão sob a sola dos seus pés. Porque o dia do Senhor, ele é um dia do Senhor que tem esses dois movimentos, de juízo para com o ímpio e de justiça para com o santo, para com o povo de Deus. Por isso nós nos alegramos. Não com a miséria e com o juízo que vai ser derramado sobre o ímpio, mas nós nos alegramos com a salvação que há de ser ofertada ao povo. Mas também, meus irmãos, em alguma medida, o nome de Deus ele vai ser honrado neste dia, não somente por causa da salvação que vai ser ofertada ao povo de Deus. Deus também ele vai ser honrado pelo juízo. Eu não sei se você, enfim, é assim, mas eu vejo na sociedade um clamor muito grande por juízo, né? Justiça. E não é só os crentes que estão pedindo isso a Deus, não, né? Os ímpios, eles querem ver a justiça. Os ímpios. Eu me lembro de eventos que aconteceram quando, enfim, começaram a prender aqueles criminosos do colarinho branco no Brasil, o povo indo para a rua celebrando a justiça, né? Os intocáveis sendo tocados. E houve uma celebração da justiça. Imagine no dia do Senhor, quando o justo juiz vier e derramar justiça. Sim, Deus ele vai ter o seu nome honrado, não somente pela graça e pela salvação que ele vai derramar sobre o seu povo, mas o justo juiz também vai ser honrado pela justiça que ele vai manifestar absolutamente reta, conveniente, absolutamente justa sobre todo aquele que pratica o mal. Quer seja por sua graça, quer seja pelo seu juízo, o nome de Deus vai ser honrado. Recapitulando, o dia do Senhor para o ímpio é um dia certo, o dia do Senhor para o ímpio é um dia intenso, de juízo intenso, o dia do Senhor para o ímpio é um juízo definitivo. Para o santo, para o povo de Deus, é um dia de justificação e de graça, um dia de cura e um dia de alegria. Os versos seguintes, então, respondem à pergunta: como é que eu me preparo, então, pastor, para este dia? Como eu me preparo para o dia do Senhor? Os versos seguintes, 4, 5 e 6, eles vão dar a receita de como nós nos preparamos para o dia do Senhor, como nós colocamos e depositamos a nossa confiança em nosso Deus, na medida em que aguardamos a manifestação desse dia. E ele diz, em primeiro lugar, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. É interessante, meus irmãos, que ele diz que nesse processo de preparação para o dia do Senhor, a gente precisa se lembrar da lei, mas não para que a gente se torne gente legalista, gente que ama o rigor da lei, mas porque na lei, meus irmãos, nós temos duas coisas fundamentais. A primeira delas nós temos a revelação do santo caráter de Deus. Na lei de Deus, nós vemos o quão santo é o nosso Deus. Na lei do Senhor, nós vemos o padrão e a santidade de Deus e aquilo que Deus eventualmente espera de nós em termos de santidade. Mas em segundo lugar, e talvez seja um movimento da lei mais pedagógico para mim e para você, a lei de Deus ela revela o quão pecaminoso é o nosso coração. Porque quando a lei diz,
não furtarás, a lei está dizendo, o teu coração, ele é dado ao furto. Quando a lei diz, não cobiçarás, acaso o boi, o jumento, o servo, a mulher do teu próximo, ele diz, o teu coração é cobiçoso. A lei, ela tem esse poder de ser esse espelho da nossa alma. Algum tempo atrás, antes da Antonella começar a andar e virar o leão, né? Vocês sabem, o apelido dela é Leão, né? E aí, a Antonella estava engatinhando, começou a engatinhar. A Isabela, como mãe preocupada que é, comprou vários protetores de tomada, né? Para colocar pela casa inteira para a criança ficar segura, andando, engatinhando pela casa. Só que a Isabela não comprou aqueles protetores de tomada da Disney. Aí em cada tomada tinha uma cara da princesa da Disney, né? E aí a Antonella, em vez de esquecer as tomadas, ela ia para a tomada, né? E aí foi muito interessante porque a gente chegava para a Antonella e falava assim, filhinha, não coloque o dedo na tomada. O que este mandamento está revelando sobre a Antonella? Que ela é uma colocadora de dedos na tomada. Quando o papai diz, filhinha, não põe o dedo na tomada, ele está revelando a índole colocadora de dedos na tomada da filha. Quando Deus diz, não adulterarás, ele está dizendo, o meu e o seu coração é dado ao adultério. Ele diz, não terá outros deuses diante de mim, o meu e o seu coração é dado à idolatria. Portanto, lembrem-se da lei do Senhor, lembrem-se, porque é na lei do Senhor que vocês vão conseguir se preparar em termos de uma vida de piedade diante do Senhor para esse grande dia que há de vir. Lembrem-se da lei do Senhor, porque a lei do Senhor é o espelho da alma de vocês. Lembrem-se da lei do Senhor, porque na lei do Senhor nós encontramos o santo caráter do nosso Deus. E em segundo lugar, como me preparo para este dia? Ele diz, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Essa profecia ela se cumpriu na pessoa de João Batista. Eu não tenho tempo para articular toda essa teologia que esse texto traz, mas o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu João Batista como este grande Elias que viria antes do dia do Senhor. Mas é interessante que, depois de falar para o povo que para se preparar para este dia, eles precisam da lei, agora ele vai dizer, agora vocês precisam dos profetas. Vocês precisam ouvir a voz do profeta. Porque o profeta vai ser esse instrumento que vai ajudar vocês a viver a vida que Deus espera que vocês vivam. Porque o profeta é justamente essa figura no Antigo Testamento que Deus levantava no meio do seu povo para corrigir. Para falar, ó povo, é para cá, não é para lá. Ó povo, vocês estão andando por maus caminhos, arrependam-se dos seus pecados, porque nós somos o povo da aliança com o Senhor. E é interessante que dar ouvidos ao profeta, neste texto, dar ouvidos ao profeta significa o seguinte, versículo 6, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Note, meus irmãos, que é muito interessante nesse texto que o profeta Malaquias, ele toma como termômetro da vida cristã do povo as relações intrafamiliares. Então, como é que eu posso medir a minha caminhada com Deus? O profeta pergunta, como é que está a tua casa? Porque, meus irmãos, acredite, em todo o Antigo Testamento, na mesma medida em que o ambiente familiar, as relações familiares, elas são esse ambiente onde o justo demonstra que ele é alguém que teme ao Senhor, é também nesse ambiente onde o ímpio mostra que ele não conhece o Senhor. Eu vou ler para vocês, meus irmãos, alguns textos que vão fazer você embrulhar o estômago e talvez eu vá estragar a sua janta hoje. Mas eu prometo que eu tenho um ponto. Vem comigo aqui no telão. Olha só o que diz Levítico. Levítico e Deuteronômio, eles apresentam as chamadas maldições pela desobediência. Deus chama o povo e fala assim, povo, vocês precisam me obedecer na medida que vocês vão entrar na terra.
E enquanto vocês estiverem na terra, vocês precisam obedecer e ser fiéis aos meus mandamentos. Porque senão eu vou mandar juízo sobre vocês. É um juízo duro. Ele diz assim: se apesar de tudo isso, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. E eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados, e vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Coloca o próximo para mim, Fê. Deuteronômio diz assim: por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão do fruto do próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado, pensa naquele vovozinho que você ama, um homem gentil e educado, ele diz assim: entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama, dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo. Duríssimo, pois nada sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco, de todas as suas cidades. A mulher mais gentil, pensa na mulher gentil, a mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar o pé, a sola do pé no chão, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a sua intenção é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a você em suas cidades. A marca da impiedade, ela é percebida em primeiro lugar nas relações familiares. E isso aconteceu, meus irmãos. Se você vai para 2 Reis, capítulo 6, coloca para a gente aqui, Fê. A gente chega agora nos dias do rei Jorão. O rei Jorão, ele foi o filho do rei Acabe. E naqueles dias, o rei da Síria, um povo inimigo de Israel, um homem chamado Ben-Hadad, ele sitiou a cidade, a capital do reino do norte, a Samaria. E o povo passou por uma situação absolutamente desesperadora por causa daquele sítio que foi estabelecido ali na Samaria. A ponto do povo passar uma fome absoluta, a ponto deles comerem os próprios filhos. Era tamanha a impiedade no meio do povo, que na hora do aperto, eles comeram os filhos. Olha só que interessante, o texto fala para nós, eu vou ler com vocês, o texto fala para nós que o rei Jorão, ele estava passando pela cidade. O rei Jorão, ele estava passando pela cidade. E aí uma mulher vira para ele e fala assim: ô rei Jorão, por favor, me ajuda aqui, tem uma situação. Aí ele vem e pergunta. Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho. Você consegue imaginar isso? Cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, ele rasgou as próprias vestes em luto. Um homem ímpio, absolutamente ímpio. Esse Jorão não valia nada. Quando ele vê isso, ele rasga as vestes e fala: está tudo errado. Porque acredite, é na nossa relação, é na relação de pais e filhos, que a impiedade ela é demonstrada e que a justiça também ela é demonstrada. O justo mostra que ele anda com Deus, não é porque ele vem para a igreja, não é porque ele dá dízimo na hora, não é porque ele participa do projeto de plantação da igreja. O justo demonstra que ele anda com Deus porque ele ouve o profeta e o coração dos pais voltam aos filhos e o coração dos filhos voltam aos pais, enquanto o ímpio, na hora que aperta, ele come a carne do seu filho. Mas não foi só o reino do norte que passou por isso. Ezequiel profetizou
agora para o reino do sul, o remanescente de Israel. E ele diz assim: por isso o soberano Senhor diz: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações, por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. E isso também aconteceu. Quando Jeremias, ele lamenta a destruição de Jerusalém, ele diz que foi justamente isso que aconteceu. Jeremias vira e fala assim: ah, Senhor, e considera, a quem o Senhor tratou dessa maneira? Deverão as mulheres comer os próprios filhos? Deverão as crianças de quem elas cuidaram? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Isso aconteceu. A impiedade do povo era tão grande que eles, na hora do aperto, comeram os próprios filhos. Em último lugar, com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam os próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando o meu povo foi destruído. Aí talvez você esteja pensando: mas pastor, fica tranquilo, eu não vou comer meu filho. Eu sei disso. Até porque até no país é crime. Mas, meus irmãos, nós vivemos muitas vezes uma realidade canibalesca em nossas famílias. Talvez não literalmente comendo a carne um do outro, mas a gente vive uma realidade dentro das nossas casas canibalesca, mordendo uns aos outros. Rupturas profundas acontecendo entre marido e esposa, entre pai e mãe, entre filho e pai, entre pai e filho. E, meus irmãos, o termômetro da nossa espiritualidade é a nossa casa. O termômetro onde a gente mostra que de fato estamos preparados para o grande dia do Senhor é nas nossas relações familiares. Ouçam o profeta e ele fará com que o coração do pai volte ao filho e o coração do filho volte ao pai. A gente se prepara para o grande dia do Senhor. Acredite, meus irmãos, é cuidando bem das nossas casas, ouvindo o Senhor dizendo: deixa de ter uma família canibalesca, que talvez vocês não estão literalmente como o povo de Israel estava, numa iniquidade tão grande que literalmente comeram seus filhos. Mas a gente está mastigando e mordendo às vezes a perna, a carne um do outro dentro de casa. A gente está vivendo rupturas tão profundas por causa da nossa iniquidade. E a gente se esquece que a relação familiar é o termômetro mais fiel que a gente tem para medir a nossa vida redimida, para medir como é que está a nossa relação com Deus. A gente acha que para medir a nossa relação com Deus, a gente tem que produzir intentos religiosos. Não. Para medir a nossa relação com Deus, a gente tem que olhar para dentro da nossa casa. Porque, sim, é verdade. Embora nós não tenhamos nenhum movimento em nós, numa sociedade moderna, de canibalismo. Mas a mesma impiedade que estava no coração dos israelitas, que conduziu eles a um canibalismo, está no meu e no seu coração. E ela é manifesta por essas rupturas profundas que nós experimentamos na nossa vida. Mas sabe como é que a gente encontra a redenção dessas coisas, meus irmãos? Não é aderindo a um movimento de legalismo na nossa vida. Teve um filho que disse: comam da minha carne e bebam do meu sangue. Jesus foi para a cruz para que as nossas famílias não precisem se relacionar em termos canibais. Jesus foi para a cruz para que a gente não precise mais viver rupturas profundas. Jesus foi para a cruz, ofereceu o seu corpo, ofereceu o seu sangue, para que os filhos da luz, eles possam ter o seu coração devolvido aos seus filhos, aos seus pais.
enquanto o ímpio come a carne do filho. Sabe o que come o santo? João capítulo 6 diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna. O que a gente come é a Eucaristia. O que a gente come é o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. O que a gente bebe é o sangue do Senhor Jesus Cristo representado no vinho da Eucaristia, porque Jesus foi para a cruz, meus irmãos, para que a gente não precise experimentar nenhuma dessas realidades canibalescas em nossas casas. Por isso, hoje à noite, talvez seja a noite em que a gente vai precisar chegar no nosso marido, na nossa esposa, e falar: me perdoa. Eu estou mastigando de vez em quando a tua carne. Não literalmente, mas de vez em quando eu estou dando umas mordidas aqui e ali. Talvez seja a noite em que filhos precisam voltar aos seus pais e falar: papai, me perdoe, eu amo você. Talvez seja a noite em que pais vão voltar aos seus filhos e dizer: filhinho, eu errei. Como é duro para nós, né, admitirmos para os nossos filhos que nós erramos. Mas sim, nós erramos. E a gente de vez em quando precisa vir para os nossos filhos e falar: filho, me perdoa, eu errei. Chega de canibalismo nessa casa. Chega de rupturas nessa casa. Chega de ficar mordendo um ao outro. Jesus foi para a cruz para que as nossas famílias encontrem a redenção dessas coisas. Jesus foi para a cruz para que eu e você, a gente possa experimentar a graça de termos lares em que o coração dos pais voltou ao filho e o coração do filho voltou ao pai. Jesus ofereceu o seu corpo e Ele oferece todos os dias a nós. Todas as vezes que nós nos assentamos à mesa da Eucaristia, é Jesus dizendo: comam livremente, porque vocês não precisam mais ficar se mastigando entre si, se canibalizando entre si. Meus irmãos, a gente precisa da graça de Jesus de uma maneira profunda. A gente precisa do amor de Jesus. A gente precisa chegar para Jesus e dizer: Jesus, tem misericórdia da minha índole canibalesca e trata o meu coração. Tem misericórdia de mim e opera uma obra de regeneração, porque eu cansei de chegar na igreja e botar aquela máscara de gente hipócrita quando está tudo quebrado lá em casa. Eu cansei de estender mãos aqui ao Senhor aos domingos, quando a semana inteira é uma semana de canibalismo. Eu cansei de ser essa figura religiosa que aparenta alguma piedade, mas o coração ainda não voltou para o filho não voltou para o pai. Talvez essa noite, meu irmão e minha irmã, seja a noite que a gente precise ouvir o chamado do Espírito de Deus dizendo: Jesus já morreu na cruz para que as nossas famílias possam experimentar a restauração. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, como carecemos da Tua graça. Pai, a gente olha para esses textos e eles fazem a gente embrulhar o estômago. Mas, Pai, a mesma impiedade que estava em Israel, ela também está dentro de nós. A mesma índole canibalesca também está aqui dentro de nós. E muito obrigado porque Tu providenciaste o Teu Filho, para que a gente não precise mais viver em nossas casas movimentos de absoluta ruptura. Pai, que hoje haja o soprar do Teu Espírito nas nossas casas, daqueles que estão aqui, daqueles que nos acompanham pela internet. Que Teu Espírito sopre, que hoje o marido possa virar para sua mulher e dizer: me perdoa. Que hoje a esposa possa produzir reparação e reconstrução também pela via do perdão. Que pais voltem aos seus filhos, que filhos voltem aos seus pais. Que aquelas ligações que estão sendo ensaiadas há tanto tempo, Pai, que elas aconteçam. Que aqueles movimentos de graça, que só o Teu Espírito pode operar, eles sejam operados
nas nossas casas. Cansamos, Pai, cansamos dessa espiritualidade de literalmente morder uns aos outros. Cansamos dessa religiosidade da máscara. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele satisfaz a nossa alma. Obrigado porque quando justificados, a gente vai para a mesa e come a salvação ofertada no corpo partido e no sangue vertido. Obrigado porque o justo, ele não tem uma índole canibalesca para com seus familiares, mas ele celebra a morte do Senhor Jesus Cristo para a nossa redenção e nossa salvação. Por isso, Pai, na medida em que fechamos essa série, expõe a nossa mediocridade para a nossa redenção, para que sejamos tratados. Expõe o quão medíocre nós somos, para que sejamos conduzidos a Jesus, para que sejamos levados para a mesa de Jesus, para que encontremos aquilo que a gente precisa para uma vida de graça. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Malaquias e a mensagem de Malaquias. E oramos, pedindo que o Senhor opere a bênção da restauração, da cura e da recuperação em nossa vida. Nós oramos assim no nome dEle. Amém.